Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Vamos lá, pessoal, eu vou fazer aqui agora um outro vídeo falando sobre a inveja, né? A inveja que está no nosso dia a dia, na nossa rotina, através de pessoas que você conhece. E a inveja, ela é bíblica, né? Nós sabemos. Caim matou Abel pela inveja. José foi vendido, né, pelos irmãos porque estavam com inveja, porque queriam a túnica dele que, detalhe, era feita sob medida, só para José. Então, a inveja, desde que o mundo é mundo, existe inveja. E nós, né, em algum momento invejamos e em algum momento somos invejados. Quem nunca, né? Mas hoje eu vou relatar para você algumas situações aqui que eu já sofri com pessoas invejosas e como eu disse, a inveja, ela vem assim sorrateira, né? Às vezes com frases, né, que a pessoa solta, bajulação, de alguma forma a pessoa ela vai tentar um jeito de te prejudicar. Tem aquela inveja energética que ela bota o olho, ela não fala nada e ela pode sim fazer alguma coisa espiritual também para complementar, né? Para que chegue no intento que ela quer, mas tem aquela que se faz de amiga, né? Que quer estar perto de você, mas que quer estar perto, né? Para poder te dar uma rasteira. Lembrando, pessoal, que só recebe rasteira quem está muito perto, né? Porque quem está longe não tem como te dar uma rasteira, o pé não é de elástico, né? E a pessoa, ela tá ali para ver realmente o seu sofrimento. Tem pessoas, né, tem um sadismo que ela tá invejando e ela tá sorrindo, ela tá ficando muito alegre quando ela vê acontecimentos na sua vida te ferrando, literalmente falando. Então eu vou contar para vocês aqui, gente, eu já passei por cada coisa, mas eu vou contar algumas que eu lembro aqui, tá? De ambiente de trabalho, isso é o mais comum. Inclusive, esse último trabalho, né, que eu tive, onde eu tive um infarto, sofri inveja ali dentro, sim, por os colegas de trabalho da mesma equipe, porque eu batia a meta, eu fazia o meu trabalho certinho e eu também não era da turminha ali da panelinha, sabe? Tipo, eu não ia nos lugares que eles iam, tinha um hábito ali de ter, né, relações extraconjugais e não era comigo, nunca fui adepta a isso, eu não nasci para ser amante, então ficavam com raiva, porque assim, como assim, né? Quem você pensa que você é, né, para não fazer o mesmo que nós? Então, gente, isso atrai uma raiva muito grande e aí a pessoa, ela ganha esse título de inveja porque ela quer estar perto, ela se faz de amiga, de boazinha, mas por trás ela tá descendo a lenha, né? Ela tá falando, ela tá emanando aí alguma coisa. E esse ambiente ficou muito tóxico para mim, era muito opressor, eu ainda estava naquele trabalho, mesmo a espiritualidade falando que não era o meu caminho, porque eu precisava de dinheiro, e eu ganhava muito bem ali, pessoal, eu realmente batia as metas, né, então isso incomodava as pessoas, eu sabia que estava incomodando, estava desgastando a minha saúde, mas eu ficava pelo abençoado do dinheiro. Então presta atenção que assim, chegou num ponto que não foi suficiente, a espiritualidade falou, eu tô colocando, tô mostrando situações, e mesmo assim ela ainda tá vencendo, então agora eu vou botar uma doença aqui para ver se ela vence. E aí eu infartei. Só que foi um conjunto, eu acabei infartando de tanto nervoso que eu passava ali dentro. Por exemplo, eu batia metas, tinha as premiações, nunca chegava a minha comissão, nunca chegava a minha premiação, sempre tinha uma desculpa, vou falar com a RH, aqui deu um erro, sabe? Sempre tinha alguma coisa assim, e as colegas de trabalho da minha equipe, elas recebiam. A Maria Gil, a besta, aqui não. Era impressionante, sabe? E aí, por exemplo, dia de sexta-feira elas iam fazer um happy hour, iriam para uma quadra e vamos, Gil, não, eu vou pro terreiro. Aí eu já levei o nome da macumbeira, né? Vai bater o seu tambor? Vou. Chegou num ponto de escutar a piadinha das pessoas falando assim, mas você tá batendo meta porque você também bate o seu tambor, né? Eu falei, pois é, se você tivesse batendo o seu tambor, você também, porque, gente, eu nunca tive osso na língua, eu falo mesmo. Então, se você estivesse batendo o seu tambor também, como eu faço toda sexta-feira, quem sabe você também conseguia cliente. Então, enfim, isso foi assim, porque eles iam, né, para os happy hour da vida, para as quadras, no sábado chegava todo mundo, né, contando das festinhas que fulano ficou com ciclano, e eu na minha. Então, eu também sofri, né, muito dentro do trabalho, esse preconceito religioso também. Então, por exemplo, época de quaresma,
quaresma eu tinha que trabalhar, eu estava ali com o meu contregum, estava protegida, e, é Páscoa, vamos fazer um tema aqui, né, de colocar chapéuzinho, né, orelhinha de coelhinho, não põe a mão na minha cabeça é sagrada, minha cabeça tem urim, então, né, dá que eu coloco, mas vinha a gestora querer enfiar a mão na minha cabeça, era assim impressionante. Ou então, sentar atrás de mim, gente, nunca gostei que sentasse atrás de mim, a pessoa ficava atrás, sabe, tentando olhar, mas enfim. E eu passei muita raiva ali, a principal era a minha gestora, a gestora ali que cuidava da equipe, era uma pessoa completamente louca, desvairada, era aquela realmente que era a primeira a levar a turma pro buraco. Tanto é que dia de sexta-feira ele saiu, enchia o caneco, no sábado chegava de ressaca, alguns não ia, ou então passava o dia inteiro ali sem ânimo, né, sem disposição para trabalhar e falando do acontecimento lá, e eu na minha trabalhando. Então, quando você tá no caminho certo, quando você faz o seu, você vai incomodar, e eu passei a incomodar, eu passei mesmo a incomodar, e aí chegou num ponto de eu ter esse infarto. Uma das experiências foi aí. Então também tinha muita gente, pessoal, eu sentia, de fato, eu sentia essa energia, tanto é que foi ficando mais cansativo porque eu fazia os meus banhos de proteção antes de ir para o trabalho, né? Tinha os meus amuletos, tinha as minhas proteções, saía do serviço passando mal, mesmo assim, pessoal, porque era carga muito trevosa ali dentro. Chegava em casa, me descarregava, me preparava para até o psicológico, o mental e o físico para no dia seguinte voltar para lá. E isso ficou assim, foi um tempo bem complexo. Tem uma festa de final de ano na empresa, vamos? Eu não ia, porque eu sabia que ia estar aquela panelinha, que ia estar aquele joguinho, era mentira, era falsidade. Eu ouvia nos corredores, eu ouvia no banheiro, fulano falando mal do ciclano, e daqui a pouco estavam se abraçando, estavam fazendo selfie, sabe? Era terrível, muita falsidade para um lugar tão pequenininho. Bom, mas aí, voltando um pouco, falando sobre a inveja, né? Amigas que se fazem de amigas, mas querem ver o seu mal, eu me lembrei aqui de duas histórias que eu vou contar para vocês, eu e as minhas histórias. Gente, eu já passei cada uma. Bom, a primeira história que eu vou contar para vocês, eu era novinha, eu devia ter uns 18 anos eu tinha na época, entre 18 e 19. Eu não era nem mãe, não era nem casada ainda. Eu tinha uma colega num trabalho, eu trabalhei com essa moça, ela era filha do dono da empresa que eu trabalhava, ela era adotada, ela sabia que ela era adotada, só que ela era muito rebelde. E assim, em vez de ser uma pessoa, né, que ficou grata de ter sido adotada por duas pessoas que tinham instruções, formações acadêmicas, situação financeira boa, inclusive todo ano, né, presenteava ela com uma viagem para fora do Brasil, presenteava ela com um carro, né, um carro novo, um modelo novo, mas mesmo assim, ela queria realmente apurrinhar, sabe aquela rebelde sem causa? Era ela. Então, ela tinha um emprego, né, o cargo dentro da empresa que era do pai, mas era só título, porque na verdade, ela tinha, trabalhando ou não, ela ia ter o dinheiro dela, mas eu precisava ralar, eu precisava trabalhar. E acabamos ficando amigas, né, e eu tentava aconselhar, eu falava algumas coisas, gostava muito dela, de fato gostava muito. Só que ela era gente porra louca de tudo, de verdade. Ela contrariava tanto, para vocês terem uma ideia, ela morava num baita de um apartamento, um por andar, em Moema. Quem conhece São Paulo sabe que Moema também é um dos bairros bons. E mesmo assim, ela se metia com quem não prestava, ela dizia que ia para a faculdade, acabava indo para outros lugares, conheceu gente de tudo quanto é jeito. E aí ela começou a namorar, gente, nada contra, mas ela começou a namorar para realmente bater de frente com os pais. Ela começou a namorar com até então o povo falava, ele era um noinha, né? Só que se dizia que era do tráfico, dizia que mandava na favela, enfim. Quando eu pensei que não, né? Essa mocinha que tinha uma condição financeira boa, estava namorando com uma pessoa que não queria nada com a vida, que não trabalhava como um aviãozinho ali, manequim de biqueira, sabe? Literalmente falando. E ela começou a namorar com ele, e o apelido dele, para você ter ideia, gente, eu vou contar porque já faz anos assim, e eu tenho certeza que esse canal não vai chegar nela, né, porque ele já é falecido. Fiquei sabendo anos depois que ele morreu aí num confronto com a polícia. O apelido dele era Piolho, para você ter ideia, né, que vai pela cabeça dos outros. Tanto foi que terminou na vida que ele terminou. Bom, enfim.
E eu gostava muito dela, dava conselhos, mas até então não sabia qual era o tipo de pessoa que ela estava namorando. E aí, um belo dia, eu lembro que chegou numa sexta-feira, depois do expediente, ela falou assim, Gil, vamos pro samba? Eu adorava um samba, um pagode, era comigo mesmo. Gil, vamos pro samba? Eu falei, não dá. Não dá porque eu tô sem grana, né? Não, fica tranquila que eu faço a sua vez. Também fica a dica aí pras menininhas, né? Fica a dica pra vocês aí. Gente, mais uma vez eu digo, maldito homem que confia no outro homem. Esse negócio de eu faço a sua, nunca dá certo, porque você fica na mão do outro. Por exemplo, o outro paga a sua balada, paga o Uber, você tem que ficar esperando. Às vezes você quer vir embora, mas você tem que esperar porque a pessoa que te levou, a pessoa que pagou, sabe? Então tenha a sua independência também, porque você vai ter esse poder de escolher se você quer vir ou não, que hora você quer vir, se você quer ir ou não, né? Não fica. Mas como nós tínhamos essa amizade, ela era filha do dono da empresa, né? Então, vamos num pagode? Falei, tô sem grana. Não, eu banco, eu faço a sua. Falei, beleza. Até então, gente, eu achei que nós íamos numa balada mesmo, né? Nós íamos num samba. Ela pegou o carro e nós fomos. Chegamos numa favela, gente, nada contra, mas assim, quando nós chegamos, sabe como a sua alma fala, gente, é impressionante. Eu senti um frio na boca do estômago, ela desceu, trancou o carro, e aí era uma época de frio até, né? Tinha uns rapazes, assim, bem na entrada dessa favela, e tinha uma fogueira, pra você ter ideia, né? Tinha uma fogueira ali pra esquentar eles. Ela cumprimentou eles e foi subindo, né? Foi entrando. E eu fui do lado dela, né? Mas assim, piscando, literalmente falando. E aí um deles falou assim, opa, você pode, mas essa quem é? É a minha amiga, tá comigo. Mas você sabe que não pode trazer gente assim, né? Tem que avisar a direção, tem que avisar lá em cima. E aí eu fiquei num desespero, eu travei. E eu parecia uma índia, né? Eu tinha franjinha e tinha um cabelo comprido que passava da minha bunda. E ela ficou ali parada comigo, eles pegaram um radinho, sabe, tipo um walkie-talkie, né, que fala, pegaram um radinho, passaram um rádio, demorou um pouco, esse molequinho veio até ela e falou assim, tá liberado, pode subir. Gente, a minha vontade era voltar pro carro, mas eu tinha vindo com ela, e se eu falasse eu quero ir embora, ela não ia me levar. E aí nós entramos, e sobe um bequinho, sobe outro bequinho, e até então eu achei que ela ia buscar alguém, eu ia falar com alguém, e nós íamos pro tal do samba. Quando nós subimos, né, entrou numa viela, num beco, subimos. Quando chegamos, tava um sambão mesmo, né, tocando Arlindo Cruz e tudo. Eu entrei, que eu olhei para os lados, nada contra, a pessoa muito pelo contrário, quem me conhece sabe, mas assim, não tinha uma pessoa com cabelo liso assim como eu, não tinha uma pessoa com a pele clara, né? E eles já começaram a me olhar, é o que eu tô te falando, não é o preconceito, mas assim, infelizmente tem algumas mulheres negras que elas têm preconceito com outras, né? Então, quando eu cheguei, talvez até por ser nova, ninguém me conhecia, como se fosse carne fresca, todos os homens ficaram olhando ali, mas eu fiquei na boa. Eu vi que ela chegou, cumprimentou um rapaz moreno, até que bonito. Ela beijou ele, aí ela veio e me apresenta, esse aqui é o Piolho, meu namorado. Aí ele me cumprimentou, e na época não era nem por nome, assim, fala morena. E aí me cumprimentou, eu fiquei olhando, aí ela veio, né? Na época eu não bebia, bebida alcoólica nenhuma, nunca fui de beber, nunca. Inclusive, depois eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com o álcool, né? Como eu relatei no vídeo passado, meu pai era alcoólatra, eu vi algumas situações, o meu primeiro marido também bebia, então eu tinha asco de bebida. E dizem, né, que depois que a mulher se separa, o diabo passa o rabo em cima, né? Então, depois que eu estava separada do meu primeiro marido, uma vez uma colega minha me convidou para ir numa festa e eu nunca tinha bebido na vida. E ela vai e me convida, toma uma cerveja. Eu nunca tinha tomado, gente, apesar de lidar, nunca mesmo. Bom, mas enfim, essa é a história para um relato para uma outra parte, porque foi uma combinação assim terrível. Estômago vazio, cerveja quente e eu sentada. Pergunta se eu levantei. Pergunta se eu levantei, mas enfim. E aí ele veio oferecer uma bebida, ela falou, ela não bebe. Tem um refrigerante, então. E me deram um refrigerante, fiquei por ali, papo vai, tava o samba rolando e eu sambando. Daqui a pouco eu olho para um lado, olho para o outro, cadê? A minha amiga não estava mais lá, gente, eu não posso falar o nome dela, vou dar um outro nome aqui, tá? Vou inventar que ela chama Carol. Olhei para um lado, olhei para o outro, cadê a Carol? Carol não estava mais. E aí eu vi que tinha uma pessoa, né, me olhando, um homem me olhando assim, ele parecia o Péricles, sabe o cantor, o Péricles? Era o rapaz que estava me olhando. E aí ele chegou perto de mim e eu perguntei, cadê a Carol? Ele falou, vixe, a Carol já foi embora com o Piolho.
Falei, como assim? Já foi embora? Ela me trouxe, eu vou com ela. Ele falou, não, fica tranquila. Ela falou para cuidar muito bem de você. Tá comigo, tá com Deus. Meu coração fez assim. Falei, pronto, vou infartar. E fiquei. Aí fiquei por ali, pensei, muito rápido assim na minha mente. Pensei assim, bom, eu vou ficar aqui uns 15, 20 minutos, depois eu vou pedir para ele me levar embora. Porque ele falou assim, a Carol falou para mim cuidar de você e te levar, te deixar na sua casa. Vou te deixar na porta da sua casa. E eu pensei, meu Deus, e agora? E já excomungando até a terceira geração da Carol. Aí eu fiquei por ali, daqui a pouco ele veio com um copo de refrigerante, me entregou e eu com medo de beber, né? Ele virou pra mim e falou assim, samba aí, morena. Aí eu falei, não, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Ele, mas você não samba com a cabeça, você samba com o pé. Eu falei, pronto, Jesus. E a mulherada lá me olhando, sabe, estranho. Tinha uma morena lá com um canicalon, assim, ela encostava perto de mim, sambando e vinha, parecia uma tanajura, eu morrendo de medo, toda encolhidinha. Eu falei, pronto, vai dar briga aqui, como que eu vou fazer pra sair daqui? Bom, fiquei ali mais ou menos uns 30 minutos, pedi para ele me levar embora. Eu falei, você pode me levar embora? Como você chama ele? Paulo? Paulão. Falei, Paulão, você pode me levar embora? Ele, claro, morena, vamos lá. Aí ele chamou 2 rapazes e falou assim, fulano, abre lá que eu vou pegar o carro. Aí os rapazes saíram na frente e eu fui descendo com ele aquele beco. Mas um medo, gente, meu coração acelerado, passando 1000 coisas na minha cabeça. Você vê, olha as amizades, tá vendo? A gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí eu fui descendo com ele descendo e desce aqui, até chegar naquele lugar onde a gente entrou, tinha uma porta de bar. Abriram uma porta de bar, puxaram um pano, me saiu um Opala, né? Olha só, um Opala ali 6 bocas, para quem conhece, Opala na época, assim, era o tal. Me sai um Opala e aí eu entro dentro do carro, eu olho assim no console, tinha relógio, cordão de ouro, pino de cocaína, tinha um monte de coisa ali dentro, mas fingi que não tinha nem visto. Aí eu sentei, aquele carro barulhento, né? Primeiro que demora para ligar, para esquentar, para depois sair. O ronco dele é longe. Aí, tudo bem, chegamos, né? Fomos ali e eu pensando, como que eu vou fazer? Porque se eu pedir para esse homem parar na porta da minha casa, ele volta. Eu não quero encontrar ele nunca mais na minha vida. E fiquei, né? Aí dei para ele, onde que é a sua casa? Eu dei o endereço, ele é pertinho, é 2, 3 bairros daqui. E o meu coração acelerado, e eu pensando, xingando ela mais que tudo, mas ao mesmo tempo isso ia salvar a minha vida, né? Aí, quando entramos no bairro onde eu morava, na época morava com a minha mãe, né? Meu pai também vivia assim, meu pai já tinha ido embora de casa, já tinha ido morar com outra mulher, mas vira e mexe vinha e meu pai tinha deixado claro para minha mãe, Lúcia, eu tô indo embora, mas se acontecer alguma coisa com as minhas filhas, é você que é responsável. Então, minha mãe tinha muito medo disso. Nós fomos criadas nesse sistema de medo, é o que eu tô te falando, anoitecia, a gente não ficava mais na rua com medo do meu pai chegar e encontrar a gente na rua. E eu era do trabalho para a escola para casa, do trabalho para a escola para casa. Então, e fiquei. Enfim, quando nós chegamos no bairro, eu falei assim, eu vou pedir para parar na rua de baixo da minha casa, né? Tinha um escadão que dava acesso para a rua que eu morava. Eu falei, vou pedir para ele parar aqui. Quando ele foi embora, eu subo o escadão correndo, chego em casa e tá tudo bem. Aí eu pedi para ele entrar nessa rua, ele entrou nessa rua e eu olhei que tinha um sobrado, gente, é Deus, né? Tinha um sobrado com uma luz acesa, eu falei, a minha chance. Antes dele parar, eu falei para ele assim, Paulo, para aqui, por favor, o carro, porque eu moro aqui, ó, tá vendo onde tá esse sobrado, essa luz acesa? Eu moro aqui, mas vou pedir para você desligar o carro, que se fizer muito barulho, meu pai vai sair na varanda e vai dar uma baita briga em mim. Ele, fica tranquila, morena, não vou te dar problema, gente. Aí ele parou o carro, aí eu, bestinha, né, fiz assim, né, abri a porta do carro e já fiz para poder sair, ia me despedir dele já na porta, né. Gente, lembra que eu disse que eu tinha um cabelo comprido? Ele me grudou por aqui, ele foi grudando, sabe quando pega seu cabelo, você fica assim? Foi isso que ele fez comigo. Ele, não, morena, tudo bem, você vai embora, mas não vai embora antes de você me dar um beijinho. Gente, quando esse homem veio na minha direção, pensa numa boca, o cara começou daqui a aqui, até eu fiquei um bom tempo, fiz até na terapia, eu conversei com a terapeuta, durante um bom tempo eu fiquei com nojo, beijo pra mim, porque eu tive aquele trauma, a pessoa veio com tudo e eu morrendo de medo, né, e ele segurando meu cabelo assim. Aí ele, como é que você chama, morena? E eu na hora, a primeira coisa que me veio na frente foi Nicole. Passa seu telefone, Nicole, pra gente manter um contato. Eu passei um número que não tinha nada a ver, porque eu falei, eu não quero mais ver esse homem. Aí, de fato, ele foi embora e eu assim, limpando com nojo, mas dos males o menor. E xingando ela em pensamento. Falei, na segunda-feira, quando eu chegar, ela me paga.
Aí fui, né? Desci. A hora que ele desceu com o carro, que eu vi que ele já tinha descido, ele desceu um pouco para ligar o carro, fazer aquele barulhão. Eu subi correndo o escadão, cheguei na minha casa, abri o portão, entrei, fui direto pro banho. Depois eu deitei, o sangue foi esfriando, eu comecei a chorar, porque eu fiquei pensando, e se eu tivesse sido violentada ali, né? Ela me colocou na mão de quem nem eu conhecia, ela nem me falou, ela foi embora com ele, porque essa pessoa, né, esse rapaz falou, ela foi dormir com o piolho, mas ela me deixou cuidando de você. Então, olha isso, gente, uma pessoa que se diz que era amiga. Eu sei que eu cheguei lá para trabalhar, eu já não queria mais trabalhar, não queria mais ficar na empresa, não queria mais ter contato com ela, de verdade, algo se quebrou. Eu sou escorpião, gente, quando eu perco a confiança, quando eu digo para mim não quero, seja um relacionamento, uma amizade, eu consigo matar em silêncio as pessoas dentro de mim, consigo. E ela percebeu o que ela tinha feito, eu falei para ela, pô, olha o que você fez comigo. Primeiro que eu disse para você que eu não ia em samba porque eu não tinha dinheiro, você falou que me fazia vez. Segundo que nós não fomos num samba, né, nós fomos numa casa dentro de uma favela, né, que eu nem conhecia quem era, você foi embora com seu namorado e me deixou lá, olha o perigo, olha a situação que você me colocou. E aí, dali esfriou, sabe, eu já não quis, porque, né, eu fui percebendo qual é o tipo de amizade. A pessoa é capaz de te colocar numa situação dessa e não tá nem aí pra você. Bom, isso passou, serviu de lição também, que quando tinha um evento, alguma coisa, Gil, vamos numa balada, eu faço a sua. Não, esse negócio de fazer a minha, nunca mais na minha vida. Essa foi uma lição que eu digo pra você que lição aprendida não precisa ser repetida. É como eu expliquei no outro vídeo pra vocês com relação às magias que eu sofri, qual foi o aprendizado que eu tirei daquilo ali, né? Principalmente com o ex-marido querendo voltar e eu não quis mais, fui trabalhar em serviços assim. Pra mim, eu não estava preocupada com uma profissão, eu precisava de um trabalho, eu precisava de um serviço para pagar minhas contas e criar meu filho. Então a lição que ficou ali para mim é que eu era suficiente, né? Não precisei voltar para casa de mãe, não precisei brigar na justiça por pensão, não precisei colocar meu filho em risco, né? Para manter um contato com um pai que não queria o contato com ele, né? Não precisei ficar me humilhando e como eu disse para ele, né? Fica tranquila que eu também não vou nem envergonhar meu filho, nem me prostituir para criar ele. Eu sou suficientemente capaz. Passei fome já para poder criar meu filho, gente? Sim, eu admito para vocês, tá? Não foi fácil no começo, mas a gente precisa realmente ter uma posição. E a minha palavra, quando eu emprego a minha palavra, pode chover canivete aberta, eu não tiro ela. Então, quando eu disse que não voltava mais, não voltava. Quando eu prometi a mim mesma que eu não voltaria para casa da minha mãe, que eu ia criar o meu filho e mostrar para todo mundo que eu era capaz, eu criei o meu filho, né? E mostrei que eu era capaz. Hoje tá aí, como eu expliquei no outro vídeo, meu filho aí com seus 20 e tantos anos, um homem. E assim, eu sempre falo, né? Ele é um príncipe porque ele foi criado por uma rainha. Então, eu sou muito orgulhosa do meu filho. Mas a lição que ficou, né, foi exatamente isso. Naquele casamento, a lição foi que eu era capaz, que eu não precisaria me submeter a voltar para um casamento onde já havia tido traições, a voltar para uma relação que já tinha se quebrado, porque comigo quebrou, não tem mais jeito. É o que eu falo, ninguém está vacinado contra uma nova paixão, contra um novo amor. Só que também não vou ficar brigando, não vou ficar me humilhando, né? Eu realmente reconheço o meu valor. E pelo contrário, anos se passaram e a pessoa ainda ficou no meu pé querendo retornar. E dizia para o meu filho que se tivesse 10 vidas, 11 casava comigo. Mas voltando, né? A lição lá ficou muito clara para mim e dali realmente eu entendi também que foi um divisor de águas, porque dentro, né, do meu mapa astral, dentro das terapias espirituais e tudo que eu sei, o meu primeiro chamado, digamos assim, espiritual, eu já expliquei em várias leituras para as pessoas o que é um chamado espiritual e como acontece, estava na minha linha de destino aos 23 anos. E olha só, eu casei com 23 anos. Ali realmente era um chamado onde eu tinha que fazer alguma escolha. E naquele momento, até na imaturidade, eu não sabia, mas eu casei exatamente naquela linha de destino que estava escrito ali que em tal ano, com 23 anos, e na minha vida ia ter alguma coisa que eu precisava, né, saber qual direção. E eu casei, fiquei 10 anos casada. Bom, mas voltando para cá, o tempo passou, eu nem fiquei muito tempo naquela empresa, gente, sabe, eu perdi o tesão de trabalhar ali, de falar com ela, esfriou, alguma coisa esfriou. E aí, como eu já tinha, né, outros contatos, outros conhecimentos, alguém me ofereceu uma outra vaga de emprego e eu realmente pedi para ser desligada.
Bom, o tempo passou, né? Essa foi a primeira vez que eu me coloquei numa enrascada, porque eu confiei em alguém, né? E assim, aí não tem a ver com a inveja, mas tá vendo como o meio que você vive pode te contaminar? Se você também não estiver atenta na sua energia, se você também não estiver centrada no que você é, você pode cair sim enrascada, tá? Agora, com relação à inveja, gente, tem um outro babado aí para te contar, né? Essa já aconteceu depois que eu tinha me separado, né? Eu tava com meu filho pequeno. Mas eu tinha uma amiga, né, que eu gostava muito, que inclusive ficou uma amiga minha porque ela, né, auxiliava meu filho no processo da escola, então ela também tinha filhos pequenos na mesma idade que ele, então eu gostava muito dela, ela era muito, assim, realmente prestativa, às vezes eu precisava fazer alguma coisa, ela ficava com meu filho, às vezes ela precisava ir em algum lugar e eu ficava com os filhos dela, enfim, nós tínhamos, assim, uma relação que se estendeu não só ali do ambiente escolar do meu filho, como se estendeu para minha família, né? Ou seja, ela ia até a minha casa, jantávamos conosco, almoçava, às vezes nós íamos num parque levar as crianças, ela estava sempre ali, e também ela me levou para a família dela, a família dela me acolheu também, eu gostava muito, tá? Aliás, gosto, não é porque houve uma situação que todo o resto, né? Só que, é o que eu disse, eu mantenho distância porque eu não tenho memória curta, né? Eu lembro das coisas e também sei que ali, né, apresentou-se uma inveja que não foi dela, mas foi trazida por uma pessoa que era da família dela, e ali aquela pessoa, ela foi plantando, né? Tanto é que eu conheci a família, comecei a frequentar a casa, tinha acesso ao restante da família, só que essa pessoa que era da família dela, eu percebia que assim, ela estava tentando me bajular demais, também, né, por esse processo espiritual, pela minha mediunidade, por eu ter a incorporação, por eu ter vidência, já tinha visto algumas coisas, inclusive vi o pai delas que já era falecido, estava na casa, e aí eu perguntei quem era o senhor, então isso também gerou uma confiança, e a pessoa achou que poderia ganhar alguma coisa em cima de mim, mas até então, para mim, gente, eu estava ali por amor a eles, né? Não tinha interesse. E a pessoa, não essa que eu conheci, né? Alguém que era da família dela, tá? Ficou ali, me bajulava, dizia que o meu dom era incrível, quando eu queria fazer leitura de cartas, né? Era toda aquela coisa assim. E eu cheguei agora, né, depois que passa o tempo, você vai encaixando as peças, você vai vendo que era uma pessoa que, por exemplo, estava sempre dizendo, nossa, como o seu cabelo, você parece uma índia, que cabelo lindo, que cabelo liso, fio fininho, nossa, como a sua unha cresceu, tá quadradinha, tá bonita, sabe? A pessoa, e aí, gente, é isso, é o que eu disse, fala do cabelo, não dá muito tempo, o cabelo começa a cair, falou da unha, as unhas começaram a quebrar. Só que até então eu não tinha tanto contato com ela, eu tinha mais contato com essa pessoa, né, que me levou, que era conhecida, né, por causa do meu filho. Bom, chegou um dia, isso sempre estava acontecendo, sabe? E chegou num ponto de a gente estar numa festa, por exemplo, e ela querer vir falar, ela teve uma briga com essa minha amiga, né? Ela veio querer falar mal dessa minha amiga para mim e falar de comportamentos dessa minha amiga, né? E eu já comecei a me tocar, eu falei, gente, aí não tá certo, né? E olha, é sangue. Sangue por sangue, até o pernilongo tem seu sangue, são sangue, né? E ela tá falando dela, tá sempre reclamando, e eu comecei a perceber que assim, né, chegava em mim e dizia, nossa, você é tão boa amiga, mas cuidado, né, porque ela não tem como, eu já vi ela fazer algumas coisas assim com algumas outras amigas, eu já vi ela usar, ela é muito folgada, cuidado, porque se você fica aí um dia ou outro com os filhos dela, daqui a pouco ela vai achar que, né, todo final de semana ela pode sair, você vai cuidar, até porque você tá separada, não tem marido em casa, sabe aquela coisa? Mas ela vinha sempre no sorrisinho, a cobra, tá? Ela vem se rastejando. Bom, um belo dia, o meu filho tinha ido para casa, né, do pai, que na verdade o meu finado sogro, né, queria ver ele, a bisa, tudo, enfim, e eu deixei. E eu fiquei, né, esse final de semana, meu filho ia passar uma semana, era época de férias, até ia passar uma semana lá, e beleza. E aí, essa minha amiga, que era minha conhecida, me ligou e falou, olha, tem uma festa que é dentro de é uma ONG, né, que faz filantropia, tudo, e eles faziam várias festas beneficentes para colaborar aí com esse local que era beneficente, que ajudava até crianças que era um orfanato, na verdade, né? E vamos, é uma
a festa vai ser num sítio do tal lugar, dessa tal ONG, né? E eu falei, tá bom, não vou ficar em casa sozinha, essa minha amiga eu confiava, eu falei, beleza, vai ser que horário? Ela falou, vai começar à noite, lá vai ter um bingo, vai ter algumas coisas, a fulana que me falou, e essa fulana trabalhava como voluntária nesse lugar. Então, sabe quando, né, até então parecia que estava tudo ok. Falei, não, eu vou. Falei, meu filho não tá, foi passar com o pai, não quero ficar aqui sozinha para ir para casa da minha mãe, né? Eu tenho que pegar 3 condução para ir, 3 para voltar, então vou ficar aqui, né, um final de semana, pelo menos eu descanso, beleza. Gente, deu o horário dela vir me buscar, ela falou, então tá horário eu vou passar aí para te pegar, tá, amiga? Eu falei, tá bom. Aí, vou dar um exemplo, ela falou que viria me buscar às 6 horas da tarde. Tava dando quase 8 horas da noite e ela não tinha chegado. Eu ligava no celular dela, o celular dela tava dando caixa postal. Eu achei estranho, eu falei, acho que ela nem vem mais, deve ter desistido. Tá esfriando, né? Nós estávamos também numa época de frio, falei, tá esfriando. Vou tirar a roupa e vou assistir um filme, fazer alguma janta. Daqui a pouco o interfone toca. E o interfone toca e me avisam na portaria que a fulana tava lá no portão me esperando. Aí eu desci, fechei a casa e fui. Gente, quando eu desci, eu olhei, abri o portão, né? Olhei, não tinha. O carro da minha amiga não estava lá e eu achei estranho. Olhei para um lado, olhei para o outro e eu vi que tinha uma viatura. Literalmente falando, tinha uma viatura parada. Daqui a pouco eu vi que essa pessoa que é parente dessa minha melhor amiga, né, que era a melhor amiga, eu não vou dizer que ela não é, eu gosto muito dela. Tenho pouco contato até pela vida corrida, pela distância, mudança de bairros, né, mas assim, gosto muito. E ela também sou muito grata porque ela me auxiliou muito no processo de ensino do meu filho quando criança. Bom, aí eu olho, vejo uma viatura, aí eu vejo que a fulana atravessou assim, veio por trás e falou, vamos. Falei, como assim? Cadê seu carro? Cadê a fulana? A fulana já tá lá. É que eu tava nas proximidades aqui e eles vão, né, por causa do evento, e aí já dá uma carona. Gente, eu achei estranho, mas de fato esse local tinha muito policiais, né? Tinha muito GCM, coisas assim que auxiliavam ali para que fizesse uma segurança, para que não tivesse balbúrdia, não tivesse briga. Então, para mim, eu já fui em alguns eventos onde eu vi realmente lá. Então, falei, tá bom. E aí, eu entrei. Só que, olha que estranho, quando eu entrei, tava o motorista dirigindo, 2 policiais. Em um motorista dirigindo, ela foi e sentou do lado dele. Atrás, o correto seria eles 2 estar na frente. Mas olha, atrás tinha um policial sentado, abriu a porta para que eu entrasse. Quando eu entrei, eu cumprimentei a pessoa por educação e ele veio com uma algema. Gente, eu não esqueço isso. Ele veio com uma algema, cravou no meu punho e me colocou lá no prende bandido, sabe? O meu coração tremeu, eu dei uma risada, falei, ok, agora pode me soltar. Eles riram os 3 dentro da viatura e foram. E olha, dirigia, e eu tremendo de medo. E não me soltava. Se tivesse acontecido um acidente, eu tinha morrido porque eu não ia conseguir me soltar e ir lá. E eu brava já xingando. Tanto que eu falei pra ela, eu quero voltar. Não, a gente já tá chegando, fez uma brincadeira, para. Sabe, aquela coisa assim, mas você vê a maldade. Ela tava vibrando com aquela situação que eu estava. Conclusão, sobe e desce, parecia que não chegava nunca. Realmente, os sítios que eles tinham, as chácaras que eles tinham para evento, tinham várias, tá? E essa eu não tinha ido, e eu achei muito estranho, chegou num ponto que entrava pouca iluminação, era mato aqui, era só iluminado pela luz da lua, né, ou do farol do carro mesmo quando subia e descia a ladeira, porque não tinha postes, e eu já fui ficando com medo. Enfim, chegamos no lugar. Quando nós chegamos, eu lembro que a viatura fez assim para descer, uma descida, iluminou. Que eu olhei, tinha muitas viaturas, não eram poucas, tinham muitas. Ali eu já me assustei, gente. Que eu olhei, o carro da minha amiga estava bem posicionado no meio e as outras viaturas propositalmente estavam, né, circundando para que não desse como tirar o carro dali. E eu desci, eles me soltaram e eu já estava putaça da vida.
né? E ao mesmo tempo já pensando. Só que no mesmo momento, quando eu cheguei ali, eu já senti um frio na boca do estômago, o seu corpo avisa, o espírito de morte passa perto de você, sim, tá? Eu já senti e ao mesmo tempo eu escutei um dos meus guias, um Exu, falando: calma, você precisa estar calma para que a gente tire você daqui. Foi exatamente isso. E ele tava assim com uma voz calma, e ele não é muito calmo não. Quando ele fala calmo, é porque ele não quer me deixar nervosa, mas que assim, ele tá muito irado, tá? E assim, eu desci e aquela coisa me rondando, aquele sentimento ruim me rondando. E aí eu tenho uma moça, né, uma pombagira que também trabalha comigo, ela disse assim: fica quieta, fica calma, usa a sua inteligência, nós vamos sair daqui vivas. Foi assim, mas quando ela disse isso, meu corpo inteiro tremeu. Que eu olhei para o lado, eu vi essa minha amiga encostada no batente de uma porta. Ela não tinha entrado na casa, era uma chácara enorme, com uma baita de uma piscina, uma casa, ela estava localizada assim no meio, né, da chácara, em frente a essa piscina. Essa minha amiga estava localizada na porta da casa. Que eu cheguei perto dela, ela estava chorando, gente, chorando. Ou seja, a festa ali não era uma festa, ia ter um enterro ali, né? E aí, quando eu cheguei perto dela, eu perguntei: por que você tá chorando? Ela falou assim: porque a gente caiu numa cilada. Falei: a gente caiu numa cilada? A gente é muita gente. Por quê? Ela falou assim: então, a fulana, que era parente dela, nos trouxe pra cá, na verdade falou pra mim que era uma festa, né, um evento aí da ONG, mas na verdade, pelo que eu entendi aqui, é uma festinha só de policiais. Quando ela me disse isso, realmente gelou, me deu aquele frio na boca do estômago, sabe? Aí o que eu fiz? Falei pra ela: fica calma, tudo vai dar certo. E eu comecei a ver aquele monte de policial entrando e saindo, eles rindo. Aí chegou, eles pegavam as armas, colocavam em cima de uma mesa, tinha uma churrasqueira enorme. Um deles veio, e eu só olhando, um deles veio com um copo, pegou um refrigerante, colocou num copo, tirou um negócio do bolso, jogou, com certeza era um Boa Noite Cinderela. Jogou, mexeu com o dedo e veio com um copo: toma aí, morena, pra você. Eu segurei o copo, não bebi, e falei pra ela: não beba nada daqui, até a água bebe da torneira, nem que venham te entregar uma garrafa fechada, não beba, eu vou dar um jeito de tirar a gente daqui. Fiquei olhando. Essa conhecida, que era parente dela, entrou no meio deles lá. Tinha outras garotas que com certeza depois eu descobri que eram garotas contratadas, que já eram garotas acostumadas nessas festinhas aí, tá? E aí eu fiquei por ali e fui circundando a casa, fui rondando a casa do lado de fora para ver onde eu estava, como eu fazia para sair, tudo. Nisso, eu passei por a janela da cozinha, tinha mais ou menos umas 5, 7 moças ali, que são moças contratadas para essas festas de policiais, tá? Podem pensar que não existe festas de policiais clandestinas, existem sim, muitas, e eu sei porque eu estive numa dessas e de verdade quase iria ser um banquete lá para eles. E aí eu olhei, né, percebi ali o que estava acontecendo e fui indo. Elas estavam numa cozinha e eu próximo da janela, e eu olhei, disfarcei, fui um pouco mais para frente. Gente, eu parei o vídeo aqui só para fechar as janelas, porque eu não sei se vocês estão ouvindo barulho. Começou um temporal muito gostoso aqui, mas muito forte. Então eu corri e fui fechar a janela e a varanda. Bom, então, voltando aqui, né? Esta casa, ela é uma casa de eventos, mas aí alguns policiais também se aproveitam, tudo de forma clandestina. Tem uma máfia aí por trás, tá? Se apropria também para algumas festas entre eles, e pelo que eu entendi depois, esta festa, ela estava acontecendo porque um dos policiais ia mudar de estado ou de cidade, alguma coisa assim, e era como se fosse uma festa de despedida dele. Então tinha ali alguns amiguinhos policiais, né, e tinha essas mocinhas ali para as festinhas, e essa parente dessa minha amiga sabia o que estava acontecendo, e ela colocou o meu na reta e da própria parente dela, para você ver que tipo de gente que é. Te bajula, né, tá ali sempre por perto, mas quer ver o seu mal. Foi exatamente isso que ela queria. A parente dela, gente, estava lá fora do jeito que eu falei para ela: fica parada aí, não sai do lugar, não entra, porque se você entrar dentro da casa vai ser difícil você sair. Isso eu fui ouvindo, né, da espiritualidade: não entrem na casa. E aí eu fiquei do lado de fora, e eu fui circulando novamente, tanto que eu tava com o copo na mão, foi onde eu descarreguei o copo, né, descartei o líquido, joguei o copo ali naqueles latões que tinha e escutava. Tava tendo música, muita risadinha,
abre e fecha de portas, né? E eu ali só olhando. De repente eu passei num lado onde tinha uma janela, né? E assim, tinha uma janela aberta e eu via uma porta. De frente para a janela eu vi uma porta lá dentro. Uma porta de madeira como se fosse portas de quartos, né? No momento em que eu encostei nessa janela, abriu aquela porta. No que abriu aquela porta, eu dei de cara com um homem sentado lá num computador. E ele me olhou. Ao mesmo tempo que ele me olhou, eu olhei ele, né? E eu escutei essa pombagira que trabalha comigo falando assim: presta atenção, agora você precisa usar a sua inteligência. Tudo que você aprendeu até aqui, é a hora. Foi só isso. E eu já estava aqui falando, bom, vou ter que usar minha psicologia, vou ver como. E os meus olhos cruzaram com o dele, viu? E aí ele fez assim, até saiu de perto do computador que ele estava. Por quê? Porque era uma pessoa que ele nunca tinha visto ali. Pelo que eu entendi, eles, né, tinham ali as pessoas que eles conheciam. Mas ele me olhou e eu fui saindo da janela e voltando, porque eu já tinha escutado a minha pombagira falar, né? Agora é a hora da inteligência, agora é a hora de usar tudo aquilo que você aprendeu. Eu fui voltando para perto dessa minha amiga. E aí ele saiu do quarto, né? Ele saiu do quarto e saiu para fora da casa e veio até nós. E aí ele veio até nós e cumprimentou, boa noite. Falei, boa noite. Aí cumprimentou essa minha amiga. Falou, nossa, nunca vi vocês por aqui, é a primeira vez? Aí eu fui e falei, é a primeira vez que nós estamos aqui. Na verdade, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui, porque eu fui convidada para um evento de uma organização aí, né, que trabalha com, é uma ONG que trabalha com doações para o orfanato tal. Aí ele falou, vocês, olhou para nós duas, vocês não sabiam a festa que vocês estavam vindo, é isso que você está me falando? Eu falei, sim. Aí ele pôs a mão assim na cabeça e falou assim, meu Deus, você tem noção de onde vocês estão? Eu falei, um pingo de noção, eu não tenho nem um pingo de noção, mas eu sei que tem alguma coisa muito errada que não está certa aqui. Aí ele riu, ele falou, então, aqui nós estamos fazendo uma despedida do fulano tal, deu o nome lá do soldado tal que está indo para um outro estado, e uma vez por mês nós fazemos essas festinhas, mas desse jeito, na maior cara de pau. E aí eu falei para ele, então, moço, mas eu preciso ir embora, eu não sou daqui, na verdade nem sabia do que estava acontecendo. Ele, como que você veio parar aqui? Eu falei, eu vim por intermédio de fulana. Ah, desse jeito. Gente, depois eu descobri que ela aliciava, tá? Ela aliciava algumas moças, né? Para que elas fossem para festinhas dessa, para que bebessem, para que acontecessem de tudo. E a livre e espontânea pressão era isso, tá? A pessoa realmente ali, depois que tá ali dentro, eu nem sei o que aconteceria ali de verdade se a gente se recusasse nesse sentido consciente. Mas pelo que eu entendo lá, rolava muita coisa de Boa Noite Cinderela da pessoa ficar de fato inconsciente. Mas enfim, aí eu fui conversando com ele, usando o meu psicológico, eu já fui percebendo que foi encostando perto de mim a minha pombagira. A pombagira é muito bonita, fala bem, toda essa energia também auxilia, né? E eu fui vendo que ele foi ficando encantado, tudo. Aí ele falou assim, bom, eu não sei como que eu vou fazer para tirar vocês daqui, porque você tá vendo, eles estão todos felizes, eufóricos, mas é como se fosse pérolas jogadas aos porcos, desse jeito. Quando ele disse isso, meu coração acelerou. Ele falou assim, só um minutinho, eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. Aí ele olhou para frente, foi quando ele viu o carro, né, o carro da parente, o carro da minha amiga parado e as outras viaturas circulando em volta. E ele falou, bom, vai ser difícil, mas eu prometo que eu vou tentar ajudar. Ele entrou e passou e eu fiquei ali, a minha amiga tremendo, e eu falando para ela, para de chorar, porque quanto mais você chora, você vai atrair. O desejo dessas pessoas é que nem sangue na água, os tubarão vêm correndo. Finge que tá tudo bem. E ela tremia, assim, tremia. E a parente dela entrou e não voltou mais. Aí depois de um tempo, passaram uns 15, 20 minutos, ele voltou e falou assim para mim, eu consegui falar com uma única pessoa aqui que prometeu ajudar vocês. Eu vou pedir para que ele libere aqui o caminho, né,
tire, afaste as viaturas para que o carro possa sair. Mas antes, eu preciso conversar com você. Você vem até aqui, aí eu fui até um canto com ele. E claro, né, ele não ia fazer isso de graça. Ele com certeza ia querer um telefone. Mas aí eu lembrei, né, daquela época lá dos meus 19 anos, que o cara veio com tudo em cima de mim. E eu pensei, eu falei, bom, no lugar que eu tô aqui, se esse homem pedir pelo menos um beijo pra mim, eu ainda saio no lucro. Mas eu preciso sair viva daqui e levar minha amiga. Aí ele foi e falou pra mim, olha, ele era a patente mais alta dali, tá, gente? Os outros eram subordinados dele, e ele estava ali justamente, ele sempre soube dessas festinhas, mas sempre tinha que ter uma patente mais alta, até que se desse algum BO, tá? E aí ele se apresentou, deu o nome dele, né, mostrou a patente e entregou o telefone dele, né, passou um telefone e falou assim, você promete que entra em contato comigo? A gente sai, toma um suco, toma um café, eu não sou esse monstro que você pode estar pensando não, tá? Eu sei o que acontece aqui, mas se você percebeu, quando você viu, eu estava ali dentro trabalhando, enquanto uns se divertem eu trabalho. Bom, se era verdade ou não, mas eu preferia acreditar naquele momento porque eu queria sair dali. Aí peguei o telefone dele, tudo, ele chamou fulano, né? O fulano lá apareceu, o policial, ele pediu para tirar as viaturas, limpou o caminho e falou assim, ó, eles vão te escoltar até em casa, tá? E eu fiquei assim, a minha amiga tremia no volante, o carro trepidava e ela só chorava. E aí ela falava assim, mas a gente vai deixar ela aqui. Eu falei, eu quero que ela se dane. Se ela veio aqui, sabia do que estava acontecendo e colocou a gente no rolo, gente, ela não pensou nos seus filhos, ela não pensou no meu filho. E aí a gente veio, seguimos e a viatura vinha atrás, com 2 policiais. Tanto que ele falou assim, eles estão um pouquinho bravos porque eu tirei eles da festinha para levar vocês. É que eu não posso sair daqui. É o que eu disse, ele era a patente mais alta ali. Enfim, ela foi chorando e dirigindo mal porque ela estava nervosa, mas conseguimos chegar. Tanto é que fomos direto para a minha casa, né? Chegamos direto na minha casa e ela tremendo assim. Quando nós paramos na portaria assim, eu vi que eles baixaram o vidro e falou, tá segura? Então, boa noite, tenha uma boa noite, viraram e foram embora. Aquilo me gelou, sabe? E aí ela não conseguia dormir, ela só chorava e eu com muita raiva. Mas com raiva mesmo, eu falei, mas olha, aí no dia seguinte, nós fomos até a casa dela, né? E quando chegamos, a boneca estava lá. Ela olhou simplesmente para nós duas e falou assim, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Falei, com certeza. E soltei os meus cachorros, falei tudo que eu tinha que falar. E depois disso, gente, para mim não era mais um ambiente. Para mim não era mais o meu lugar. Nunca mais tocamos nesse assunto. Já reencontrei esta pessoa que eu gosto mesmo muito. Tenho um respeito muito grande por ela, tenho um carinho. É o que eu digo, os dedos da mão são irmãos, mas não são iguais. Sangue por sangue, até o pernilongo tem nosso sangue, porque esta pessoa era sangue dela, capaz de colocar ela na boca dos leões. Eu, então, quem é a Maria Gil na fila do pão? E nunca mais. Depois de alguns anos, para você ter ideia, ela teve a cara de pau de mandar mensagem nas redes sociais para mim, já quis fazer leitura de cartas, já quis contato comigo, eu quero distância, sabe? Eu não quero encontrar essa pessoa, talvez nem na próxima encarnação. Mas ficou muito claro, a pessoa te cercava e sem contar os comentários, as fofoquinhas, sempre falava de um, falava do outro, né? Sempre elogiando uma coisa, elogiando outra. Na verdade, ela estava preparando tudo para dar o bote, né? Porque assim, eu fico imaginando, se eu não tivesse a espiritualidade me apoiando, se eu não tivesse todo esse cuidado da espiritualidade, o que teria acontecido? Porque se eu me recusasse, né? É o que eu disse, a força era ali 2 pessoas dizendo não para 25, 30 policiais, fora as outras mocinhas que estavam ali, e para elas estavam tudo numa festa, né? Então, assim, quem é ela que chega para terminar com o nosso banquete? Então, talvez tivesse dado cabo nas nossas vidas ali mesmo, desovado por qualquer lugar, porque o que não faltava ali, como eu disse, era mato, sem iluminação. Eu não sei, né? Era uma elite ali onde tem a cúpula que é fechada entre eles. Eu não sei de verdade o que poderia acontecer. Eu sei que eu também cumpri a minha palavra, né? No meio da semana eu entrei em contato, agradeci, fiquei sabendo que isso acontecia, que não era a primeira vez. Inclusive foi aí por ele que eu descobri, né?
que ela levava. Não era a primeira vez que ela levava, foi a primeira vez que ela levou um parente de sangue e uma amiga que era do parente, né, conhecido da parente dela, porque era hábito fazer isso. E todas aceitavam e ficava tudo numa boa, porque tem gente que gosta, né? Infelizmente tem as Maria chuteira, tem as Maria bombeiro, tem as Maria policial, o que não falta é Maria. Porém, eu sou uma Maria que não vai com as outras. Então eu fiquei putaça e fiquei pensando, nunca mais tive contato com ela assim, de querer falar com ela, porque a pessoa, ela realmente, ela não pensou na minha vida, ela não pensou na vida do meu filho, até porque ela não quis nem perguntar onde estava o meu filho. E eu fiquei imaginando, eu falei, já pensou se eu não conseguisse sair dali? Já pensou se eu tivesse realmente perdido a vida ali? Meu filho estava passando ali uma semana, férias na casa do pai, mas ia voltar e não ia ter a mãe. Talvez até descobrir a história, porque até então não tinha contado para ninguém aonde eu tinha ido, né? Meu filho estava na casa do pai, eu estava na minha casa, recebi um convite para ir numa festinha beneficente, pronto. Eu não tinha que avisar ninguém, entendeu? Então, assim, na onde eu estava o celular também não pegava, então até descobrirem ia ser assim, e se não fosse a espiritualidade depois disso. Então, muitas coisas assim eu fui aprendendo com a espiritualidade, a ter essa expertise, né? A ir se afastando, é o que eu disse, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, tome cuidado. Depois disso eu aprendi a ficar muito esperta, né? Com as pessoas que eu conheço. Hoje, alguns anos pra cá, tá? Porque faz alguns anos que aconteceu isso, é o que eu disse, meu filho ainda era pequeno, hoje meu filho é um homem. Mas hoje, né, depois de alguns anos aí, entendendo algumas coisas, vivenciando outras, vendo a inveja, vendo crueldade, quantas pessoas são capazes, né, para destruir o outro, eu também, né, fiquei mais ligeira, não recebo visita, não gosto de visita, gente. Uma hora eu vou gravar um vídeo para vocês falando, não gosto. Não gosto mesmo, eu trabalho com energia, sou a louca da energia, como diz meu filho, e eu sei que uma energia externa desequilibra toda a casa. Então, né, se tiver que encontrar, eu tô com saudade, der tempo, vamos marcar, vamos comer numa pizzaria, vamos tomar um café na padaria, mas na minha casa não entra, não trago, eu sou bem chata para isso. Até parente, né, é o que eu disse, parente é os dentes, quando pega para doer, na hora que eu mais precisei eu não tinha parente, né, meus parentes eram os meus vizinhos mais próximos. Então, por que agora quer se enfiar na minha casa? Né? De forma alguma. Então, sou bem consciente para isso mesmo, né? Falo todos os dias, mando oração, emano vibração, mas não quero. A minha casa é assim o meu templo, né? A minha casa é o meu lugar sagrado. Eu estou fazendo reiki na minha casa, estou fazendo para minhas plantas, para o meu cachorrinho, né? Para o meu filho. Então é eu, meu filho, minha nora. Para que eu quero os outros? Não quero. Trazer energia ruim para botar o olho no que você tem, para falar da sua vida, para colocar uma coisinha escondida na sua casa, porque eu já ouvi muitas histórias dessa, né? Parente mesmo, uma pessoa que se diz tão amiga, vai na sua casa, capaz de colocar. Semana retrasada eu estava num tratamento com uma pessoa, ela descobriu que realmente tinham sido feito uma magia e colocado dentro no meio do vão do sofá dela, gente. Tava acabando com o casamento dela, e ela veio descobrir assim à toa, mas nada é à toa, como eu falo, né? E era de uma pessoa que se dizia muito amiga dela, madrinha da filha dela, e foi. A pessoa frequentava, tinha acesso à casa e colocou ali um presentinho magiado no meio do sofá, no vão do sofá. Tá? A casa dela começou a ter formiga, a casa dela começou a ter uma infestação de mosca, enfim, tem vários sinais aí que também depois eu quero falar para vocês. Mas a inveja, gente, tem que tomar muito cuidado. Como eu disse, tanto a inveja comportamental quanto essa inveja energética, ela dá sinais, como é o que eu disse, né? Se tem algum trabalho, se tem não precisa nem fazer um trabalho, a própria inveja da pessoa, quando entra na sua casa, te destrói, né? É capaz de colocar você em cama. Os sinais também de que você está sofrendo inveja os sinais, sabe da dengue? Quem já teve dengue sabe dos sintomas, só tira a febre, não tem febre, mas o resto é todos os sintomas. O corpo fica doído, parece que você tomou uma surra, né? Chega a doer aqui realmente os olhos, dor de cabeça, tudo. Os sinais. Se você já teve dengue ou já presenciou alguém que tem dengue,
É exatamente isso. Não tem dengue, meu bem, tem inveja. Procura aí ajuda, faz um banho, vai num terreiro, faz um descarrego, porque a energia da inveja é o que eu disse. Quando eu estava nesse trabalho onde eu tive o meu infarto, todos os dias, é o que eu tô falando, chegava cansada, moída, saía de lá, tinha dor de cabeça, tinha ânsia de vômito, meu estômago vivia com aquela azia, vivia tomando remédio para o estômago, mas era para remediar aquilo que eu já sabia, né? Eu sabia, mas eu ainda fui insistindo, por quê? Porque o dinheiro era muito bom. Só que era um dinheiro, gente, que depois de um tempo ficou pior, porque eu descobri, né, que eu, ao invés de estar trabalhando com o sonho dos outros, indiretamente eu estava vendendo um pesadelo, porque estava dando um baita de um problema. E aí foi onde tudo culminou com o meu infarto. Mas enfim, fica aí mais um vídeo para vocês, trazendo algumas explicações. Eu tenho várias outras histórias, já tive sim também em outros trabalhos, pessoas invejosas. Quando eu realmente subi de cargo, né, fui para um outro cargo melhor, eu comecei também a ter problemas, a inveja era muito grande, inclusive de encontrar algumas coisas, pessoas que, por exemplo, faziam alguma cagada dentro do meu departamento que eu era responsável e para me prejudicar, o intuito realmente era me prejudicar, era fazer com que eu saísse daquele cargo, com que eu saísse daquela empresa, né? Então cuidado com coisinhas para comer, gente, né? A inveja também, ela pode vir com uma balinha que te dão, com eu trouxe um chocolatinho para você, com alguma bebida, tá? E assim, com algum presentinho. A pessoa começa a te agradar, começa a te bajular, começa a te dar uma coisa, olha, cuidado, tá? Então, são alguns artifícios aí que eles usam também para facilitar, porque a inveja já é um grande pacote, mas aí eu quero que a minha inveja derrube você mais rápido, então eu me utilizo de algumas coisinhas aí, tá? E fique esperto, né? Tenho várias histórias, mas eu tô contando aqui aos poucos para vocês, pouco a pouco, mas eu quis relatar para você aí algumas experiências que eu tive, primeiro por confiar demais nas pessoas e depois a maldita inveja que a pessoa realmente, ela incomodava com a cor do meu cabelo, ela incomodava com o tamanho da minha unha, ela incomodava com a minha espiritualidade, ela realmente invejava a minha luz, enfim. A inveja, necessariamente, ela não precisa ser pelo que você tem, mas pelo que você é. Aliás, é sempre pelo que você é. Porque o que você tem, qualquer um pode ter. Demora um pouco, né? A pessoa constrói. Mas, né, ela consegue adquirir. Mas o que você é, aí realmente não tem. Não tem como ela ser você, mesmo ela querendo ser. E tem algumas pessoas que elas não querem que você seja, elas querem te destruir. Isso é fato. Tá bom? Enfim. Trago aqui para vocês aos poucos mais experiência, tenho outras engraçadas na minha vida, tenho outras também que eu posso relatar, né, da parte espiritual, de ver, de encaminhar alguns espíritos, algumas situações assim. Quaresma eu sempre vejo, né, sempre procuro, mesmo estando dentro de casa, procuro bastante cuidado, porque já cheguei a ver uma pessoa no meio da minha sala alguns anos atrás, numa época de Quaresma, porque veio por uma pessoa que morava numa casa acima da minha, né? Tinha um inquilino numa casa, alguns anos atrás eu morei numa casa que em cima, né, era um sobrado, na parte de cima morava uma pessoa e eu morava na parte de baixo. E essa pessoa que morava, né, na casa de cima, ela teve um problema, né, com um padrasto e odiava ele e disse que no dia da morte dele ela ia, né, soltar fogos e abrir uma champanhe e enfim, acontecer dele morrer, ela ficar bem feliz e essa ligação de raiva deles era tão grande que nem a morte, tá? Nem a morte é capaz de dissolver isso aí. E ele veio parar na minha sala numa época de Quaresma e assim, para conseguir encaminhar, fazer essa pessoa, né, encontrar a luz foi um sufoco, gente, principalmente por causa da época da Quaresma. Mas enfim, isso é relato para depois, tá bom? Já tive muita, tô aí com quase 50 anos, eu tenho muita história, muita estrada aí para contar para vocês e aos poucos eu venho trazendo, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.